Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das suas sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com a água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Nós queremos continuar a nossa série de mensagens a respeito do Espírito Santo. Domingo nós vimos que quando se fala em movimento do Espírito Santo, nós devemos evitar dois extremos. De um lado, não rejeitar tudo, e de outro lado, não aceitar tudo. Se você conheceu aqueles relógios antigos, que tinham aquele pêndulo, relógio de corda, ora ele estava para cá, ora ele está para lá, e assim vai. E nós devemos evitar os dois extremos, não rejeitar tudo, estar fechado para tudo, mas também não aceitar tudo sem critério. E hoje nós queremos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. João disse: eu batizo com água. Em outra passagem ele diz: para o arrependimento. Mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo. Queridos, a vida cristã é uma caminhada. A vida cristã é um processo. Deus vai acrescentando a nós graça sobre graça. João diz no verso 16: temos recebido da plenitude de Cristo, graça sobre graça. E assim o cristão, ele recebeu algo dessa plenitude de Deus, mas ele não para por aí. Ele continua caminhando, ele continua recebendo. Nós já recebemos a graça da iluminação, nós já recebemos a graça da convicção dos nossos pecados, nós já recebemos a graça do arrependimento, nós já recebemos a graça da fé salvadora. E nós precisamos continuar desejando tudo aquilo que o Senhor pode e quer nos dar. Tudo aquilo que Ele promete, inclusive o batismo com o Espírito Santo.
A vida cristã é mais do que uma obrigação, é mais do que uma questão de disciplina, é mais do que um desempenho nosso. A vida cristã tem a ver com gratidão. A vida cristã tem a ver com relacionamento. E quanto mais você se relaciona com esse Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, mais fome você vai tendo, mais sede você vai tendo. E vida cristã é isso, é fome, é sede, é se ver atraído por Deus, é a alegria do Espírito Santo. Você pode dizer nessa noite: eu tenho me visto despertado, eu tenho me visto atraído por esse Deus, por esse amor, por mais desse Deus. Eu quero mais desse Deus. Querido, Deus tem promessa para você e para mim. E a principal das promessas dele é exatamente essa, de nos dar mais dele, porque é isso que precisamos. Por exemplo, se alguém te prometeu algo, mas te entregou parte, você não vai descansar até receber tudo aquilo que foi prometido. Há uma diferença entre o básico, entre os princípios elementares e viver a vida com Deus, as coisas de Deus, numa maior plenitude. Não apenas uma questão de felicidade pessoal, isso está envolvido também, mas é fazer a diferença num mundo caótico onde nós convivemos, um mundo que ignora a Deus, um mundo que blasfema o nome de Deus, e nós estamos inseridos no meio dessa sociedade. E somos chamados a viver mais de Deus ali. Os discípulos eram homens simples, eram homens temerosos. Muitos deles não tinham estudo, ou tinham pouco estudo. E em Atos dos Apóstolos encontramos eles sendo visitados, eles sendo batizados com o Espírito Santo. Eles receberam essa bendita certeza, essa santa ousadia, para testemunhar batismo com o Espírito Santo. E essa promessa não é só para os discípulos de Atos, essa promessa é para nós, essa promessa é para você e para mim. E nós não podemos estacionar, nós precisamos continuar. Por isso nós queremos falar sobre isso, irmãos, mas falar sobre isso de uma maneira diferente, falar sobre isso com naturalidade, falar sobre isso de uma forma pastoral, de uma forma equilibrada, sem estresse, sem traumas, nada de ficar frustrado, nada de se sentir menos espiritual, de ficar se comparando, ou achar que nós não temos o Espírito Santo. Não. Falar de uma maneira que nos deixe continuar abertos, desejosos, aquilo que Ele quer fazer. Então, em primeiro lugar, não leia a Bíblia a partir da tua experiência. Todos nós aqui, de uma forma ou de outra, temos experiência. Temos vivido a respeito desse assunto. E se eu não estou recebendo tudo o que me foi prometido,
eu não devo parar. Eu não devo me conformar. Alguns de nós estacionam porque leem a Bíblia com os óculos da nossa experiência pessoal. O padrão não é a nossa experiência, o padrão não é a tua experiência, não é a minha experiência, o padrão é a Bíblia. Então, querido, não leia a Bíblia à luz das tuas experiências, deixe que a Bíblia desafie a tua vivência, as tuas experiências. Deixa eu ilustrar um pouquinho. Se existiu alguém racional a respeito desse assunto, esse alguém sou eu, irmãos. Eu lembro que na época da minha conversão, na minha juventude, nos convertemos juntos, eu e mais um amigo meu chamado Igor, se Deus assim o permitir. No segundo semestre ele vai estar pregando aqui para nós. E ele acabou indo para a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Eu acabei iniciando a minha caminhada numa igreja mais tradicional, a igreja congregacional lá em Curitiba. Mas nós continuamos na mesma turma, vivendo ali todo o segundo grau, e nós levávamos a Bíblia para a escola, e ali nós evangelizávamos, nós discutíamos sobre os temas, sobre os assuntos, tínhamos fome, tínhamos sede de conhecer mais, de saber mais, de ser usado por Deus. E um dos assuntos que a gente discutia era esse, o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro de uma vez ter ido em um culto com ele, na igreja dele. E no meio desse culto, o homem nos chamou. Ele chamou aqueles que queriam ser batizados com o Espírito Santo. E aí eu pensei comigo assim no meu lugar, eu quero ser batizado. E eu fui à frente, e várias pessoas foram à frente, e ele orou por todas elas, e ele orou por mim. E sabe o que aconteceu? Nada. O Igor presenciou ali naquela igreja muita ação de Deus, mas ele também presenciou muito excesso. Muitas coisas que iam além do que a Bíblia dizia. Isso fez ele se tornar alguém mais criterioso, alguém mais cuidadoso com os excessos. E eu, por outro lado, vivi num ambiente um pouco mais controlado. Os cultos, a vida devocional, crescer na palavra, buscar uma comunhão com Deus, aquele ritmo. E no decorrer da caminhada eu percebi, queridos, que existia algo mais do que isso, que eu queria algo mais. E o que eu quero dizer com esse exemplo é que os excessos que o Igor viu o levaram a ir à Bíblia e ser mais criterioso. E o ambiente mais controlado em que eu vivi me fez ir à Bíblia e ver que há algo mais prometido. Então, querido, tanto na experiência dele quanto na minha experiência, a experiência não nos fechou, não nos travou. A nossa experiência não é regra. A regra é a palavra de Deus. Então, querido, não deixe que a sua experiência te feche. Você que é mais racional, talvez como eu, não se feche. Esteja aberto.
Você que viu excessos na sua caminhada, também não se feche, esteja aberto para aquelas coisas que são verdadeiras, que são genuínas. E por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas se baseiam em suas experiências e vão além da Bíblia, caem nos excessos, aceitam fogo estranho, outras ficam aquém daquilo que a Bíblia diz. E promete, e deixam de desfrutar tudo que Deus oferece. Em outras palavras, você não precisa ser canela de fogo, mas você também não precisa ser canela de gelo. Você não precisa se deixar levar pelos excessos, mas você também não precisa ficar aquém daquilo que foi prometido. E não confunda isso com um culto barulhento ou silencioso, porque eu já vi culto barulhento que era pura forçação, mas eu também vi culto barulhento onde Deus agiu poderosamente. Assim como eu também já vi culto silencioso, onde a presença, a unção de Deus era tão grande. Como também vi culto silencioso, que era mera formalidade. Então uns colocam a experiência acima da Bíblia e caem no fanatismo, no fogo estranho, e outros colocam a tradição acima da Bíblia e caem num tradicionalismo. É difícil você manter um equilíbrio. Então, querido, cuidado com os excessos que vão além da Bíblia, mas também cuidado com o medo dos excessos. Você pode, por causa do medo do sobrenatural, do medo do incomum, do medo da desordem, fechar o olho para certas realidades que são verdadeiras e apagar o espírito. Não deixe que isso aconteça. Essa postura talvez seja em grande parte responsável pela condição da igreja do nosso tempo, num modo geral. As pessoas têm medo do entusiasmo, têm medo do fanatismo, e para evitar isso elas vão para outro extremo e deixam de receber aquilo que é oferecido. Então quero um conselho: volte para a igreja do Novo Testamento. Leia Atos dos Apóstolos. Olhe para a igreja do Novo Testamento e você vai ver uma igreja vibrante. Você vai ver uma igreja em sua vitalidade espiritual, com vida espiritual. Olhe para a vida dos apóstolos, e eu não me refiro apenas a línguas, a profecias, a alvoroço. Isso é outra coisa que nós vamos falar mais à frente. Eu me refiro à igreja viva. Eu me refiro ao brilho nos olhos. Eu me refiro a homens, mulheres, jovens vibrantes, impulsionados. Eu não estou defendendo excesso, eu tenho deixado claro que eu sou contra excessos, mas onde há vida, há risco de excessos. Porque você não vê disciplina no cemitério. Problemas surgem quando há vida. Quer um exemplo? Pega uma criança doente. A criança doente, ela fica quietinha no cantinho dela. Ela não incomoda. Agora, no momento em que essa criança fica bem de saúde, a criança está cheia de vida, aí o pai e a mãe se incomodam. Aí o pai e a mãe têm que correr para lá e para cá. Porque onde há vida, irmãos, a gente se incomoda. E talvez o maior perigo de hoje é quando a gente se acomoda e a gente se fecha por causa do medo dos excessos. Então comece
com aquilo que você pensa, não comece com aquilo que você gosta, não comece com as suas preferências, não comece consigo mesmo, com as suas experiências, comece com o Novo Testamento. Em segundo lugar, isso aqui, esse texto que nós lemos, marca a inauguração de um novo tempo. João diz: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. E repare, não é o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele precisou vir, ele precisou descer, ele precisou morrer numa cruz, ele precisou ressuscitar ao terceiro dia, ele precisou ser glorificado, ele precisou subir aos céus para cumprir a promessa de batizar com o Espírito Santo. E eu quero compartilhar contigo de coração para coração aquilo que eu descobri ao lutar com esse assunto, sendo honesto com a Bíblia, deixando a Bíblia ser honesta, deixando de lado os meus preconceitos. Queridos, eu descobri que eu posso ser um crente verdadeiro, eu posso amar o Senhor, eu posso ser lavado pelo sangue de Jesus, eu posso ser habitado pelo Espírito Santo, e isso é suficiente para a minha salvação. Se eu morrer hoje, eu tenho a vida eterna, eu sou salvo. E mesmo que tudo isso seja verdade ao meu respeito, mesmo assim, ainda não ser batizado com o Espírito Santo. E deixa eu dizer, queridos, o fato daqueles de nós que ainda não temos sido batizados com o Espírito Santo, isso não deve ser motivo de crise. Não. Simplesmente, isso deve gerar em você e em mim fome, sede, busca, oração simples, honesta, como de um filho para com seu pai, uma busca sincera e uma espera, porque é Ele quem batiza, não é o homem que produz, é quando Ele quer, é onde Ele quer, é da forma que Ele quer, e a tua experiência não é padrão para outra pessoa. Pastor, mas eu nunca caí. Pastor, eu nunca tive lá uma experiência extraordinária. Será que eu tenho o Espírito Santo? Tem. E não é problema, não se preocupe com isso. Nem deve ser o seu foco, nem deve ser o meu foco buscar experiências. Busque a Ele. Experiência Ele dá quando Ele quer. E quando Ele te der, a tua experiência é tua experiência. Mas deixa eu explicar, querido, nós precisamos separar a obra do Espírito Santo na salvação e o batismo com o Espírito Santo. Primeiramente, nós precisamos entender que a salvação é obra do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser salva e isso não ser obra do Espírito Santo, não ser ação do Espírito Santo. Onde há conversão, ali houve uma ação do Espírito Santo. Nenhum homem pode chegar à fé, ser cristão, a menos que o Espírito Santo tenha agido antes. Se você ler lá em Romanos capítulo 8, versículo 7, Paulo diz que a mente natural, assim como nós nascemos inimigos de Deus, está em inimizade contra Deus. Então, queridos, existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem não convertido e o homem convertido.
E Paulo diz aos coríntios: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, ele não pode entendê-las, porque essas coisas se entendem espiritualmente. Ele diz: por isso os poderosos, muitos dos poderosos desse século não conheceram. E por que eles não conheceram? Porque eles não creram. E como é que alguém pode crer? Como é que alguém crê? Ele diz: Deus revelou essas coisas pelo Espírito. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Ele foi nos dado gratuitamente. Em outras palavras, se somos cristãos, é porque o Espírito Santo trabalhou em nós e nos deu iluminação. É como lá em Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo pairava. Assim Ele faz. Ele ilumina. Coisas que antes não faziam sentido, agora passam a fazer sentido. Ele nos dá compreensão das coisas espirituais, Ele nos dá capacidade de crer. Então o homem não pode crer sem a obra do Espírito Santo. Então, se você creu, querido, agradeça a Deus, porque antes de qualquer pessoa apresentar para você essa mensagem salvadora, o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Isso é um privilégio. Por isso você tem o Espírito Santo, que começou essa boa obra e vai continuar em você e em mim. Portanto, todo crente tem o Espírito Santo como residente. Nenhum homem pode crer no Evangelho de forma natural. É o Espírito Santo que nos dá nova vida. Como Jesus falou a Nicodemos: quem não nascer de novo, quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Essa nova vida é uma operação secreta do Espírito Santo. Por isso não existe missão zero. Se você testemunhar para alguém, e esse alguém crer no Senhor Jesus, isso significa que o Espírito Santo já trabalhou antes. E nós acabamos de pregar uma série sobre o caráter cristão, que não tem a ver com temperamento, que não tem a ver com hábitos, que não tem a ver com conduta pessoal, tem a ver sim com a mudança de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo. E digo mais, querido: os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela mesma fé, pela mesma ação do Espírito Santo. Como é que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e tantos outros foram salvos? Eles foram salvos pela mesma fé. Não foram salvos pelas obras, não. A única diferença é que eles criam no Salvador que viria. Nós cremos no Salvador que já veio. Nós olhamos pelo retrovisor. Mas é o mesmo Salvador, é a mesma fé, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma ação do Espírito Santo trazendo fé. Abraão creu em Cristo. E Jesus, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Esses homens não compreendiam plenamente, mas eles se tornaram filhos de Deus e homens de fé, como acontece hoje. João Batista disse: eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. E Jesus disse a respeito de João Batista: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista era profeta, era filho de Deus, era um servo singular, era tão salvo quanto qualquer outro cristão, mas ainda não desfrutava dos benefícios que desfrutariam aqueles que seriam batizados
com o Espírito Santo. Por isso Jesus diz: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o dia do Pentecostes marcaria esse divisor de águas, da promessa de Joel, da promessa do batismo com o Espírito Santo. Em João 7, 37 a 39, Jesus diz, no último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto continua dizendo, ele se referia ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Já tinha o Espírito Santo quem cria, já era salvo, o Espírito Santo já morava. Mas ele está dizendo, dessa maneira como o Espírito Santo viria no batismo, ele ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então você chega em Atos 1, versos 4 a 5 e verso 8, diz: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, esses discípulos tinham o Espírito Santo. Eles eram salvos, eles tinham a vida eterna, mas eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Isso me leva ao terceiro e último ponto. O batismo com o Espírito Santo se cumpriu no dia de Pentecostes. E ele é uma bênção, uma promessa que Deus tem para você e para mim. A promessa se cumpriu em Atos 2, 120 irmãos reunidos em Jerusalém. Diz que de repente veio um som como de um vento impetuoso, viu-se línguas como que de fogo, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, algo extraordinário aconteceu, inaugurando um novo tempo. E você continua lendo o livro de Atos. Eu quero encorajar você nessa semana, leia o livro de Atos com esses olhos. Em Atos capítulo 8, você vê Filipe descendo de Jerusalém a Samaria para pregar aos samaritanos. O texto diz que as multidões atendiam o que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais, e houve grande alegria. Essas pessoas foram salvas, essas pessoas tinham o Espírito Santo, sim, mas elas ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Ouvindo os apóstolos que Samaria recebera a palavra, enviaram-lhe Pedro e João para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Então você chega à conversão de Paulo, Atos capítulo 9, e você vê a mesma dinâmica, a história da conversão. A caminho de Damasco, ele vê o Senhor ressurreto que aparece para ele numa visão extraordinária, ele fica cego. Agora ele cria em Jesus, ele se tornou uma criança em Cristo. Então um homem chamado Ananias recebe a ordem do Senhor. O Senhor diz para ele: Ananias, vá à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias resistiu, porque esse era o perseguidor da igreja. Como assim, Senhor? E aí Jesus diz: vai, porque esse é vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E você continua lendo o texto, ele logo saía e pregava.
anunciando que Jesus é o Cristo. Queridos, interessante que Ananias não foi enviado para instruir Paulo com relação à salvação. Paulo já tinha. Ele foi enviado para curá-lo e para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E nós temos ainda um último exemplo. Em Atos capítulo 19, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Chegando ali, alguns discípulos disse: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Aí você pergunta, por que a pergunta? É possível que um homem seja batizado com o Espírito Santo no momento que crê. Se você ler Atos capítulo 10, aquela história de Cornélio, você vê que enquanto Pedro pregava para eles, ao mesmo tempo que eles creram, foram salvos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Recebestes o Espírito quando crestes, Atos 19. Nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Impondo as mãos sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo. Irmãos, estou concluindo. Eu creio que Deus, independente de pastor que já passou, independente de pastor Valério, Deus é um Deus que tem movido aqui na igreja. Essa igreja aqui é uma igreja que tem um mover dele. E eu creio que cabe a mim e a você estarmos abertos àquilo que Deus prometeu e quer fazer e pode fazer. E esse é o objetivo da mensagem nessa noite. Crer é a primeira coisa e é suficiente, sim. Ser batizado com o Espírito Santo pode acontecer ao mesmo tempo ou depois, mas é algo separado. Todos os filhos de Deus possuem o Espírito Santo e são salvos, não confunda isso. Você e eu temos o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Pode acontecer no momento, mas é distinta. O batismo é o quê? Nós vamos ver, irmãos, nas próximas pregações, mas o batismo é um preenchimento de poder que traz a mais alta forma de garantia, de plena certeza de que nós somos filhos de Deus, amados por Deus, de que Deus é o nosso Pai. E faz com que aquele que recebe essa certeza imediata e interna, essa visitação, faz de você e de mim uma testemunha viva de Cristo, vibrante. O batismo com o Espírito Santo pode acontecer sem nenhum dom se manifestar, mesmo não falando em línguas, mesmo não profetizando. O batismo com o Espírito Santo não é algo que nós podemos produzir, que nós podemos forçar. Aliás, irmãos, quando nós queremos dar uma ajuda para o Espírito Santo, nós damos abertura para espíritos malignos. Isso não deve ser feito. É Ele que é soberano para nos dar. Eu estou encerrando. Existe uma ordem no Novo Testamento: deixai-vos encher do Espírito Santo. Cabe a você e a mim buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo. E isso é como uma garoa. Você vai caminhando na garoa, você vai correndo na garoa, mesmo que seja uma garoa fina, mas à medida que você vai caminhando, chega uma hora que você está encharcado, demora um pouco mais, mas você se vê encharcado. Só que o batismo com o Espírito Santo é diferente, não é uma coisa que você pode produzir. O batismo com o Espírito Santo é uma tempestade. E quando a tempestade vem, quando o aguaceiro desce, não demora para a gente ficar encharcado. O que cabe a mim e a você fazer? Esteja aberto. Esteja aberto. Diante de tudo isso que foi falado, esteja aberto. Deseje.
peça. Leia o livro de Atos essa semana e faça uma oração simples: Senhor, batiza-me com o teu Espírito. Ore, peça, clame. Jesus diz: pedi, buscai, batei, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Mas nós já não temos o Espírito Santo? Temos. Mas Ele está dizendo: clamem por esse revestimento de poder, clamem por essa visitação do alto, clamem, porque isso é promessa. Peçam. E terceiro, espere. Tenha expectativa. Venha nos cultos com expectativa, nas reuniões de oração. Esteja no teu quarto diante de Deus com expectativa. E quando você menos esperar, esse Deus bendito te visitará. E quando Ele te visitar, não adianta você querer explicar, porque não tem como explicar. Não tem como traduzir em palavras. Mas deseje. Amém?